Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas, dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, em podcast também no YouTube. Aproveita, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações, segue a gente também nas redes sociais. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves, a gente vem com o Pulso aí mais uma semana, o programa está sempre recheado de muito conteúdo, muita informação. Hoje o bate-papo vai ser sobre técnicas de negociação e habilidade, né? Aliás, o poder que tem essa habilidade de você saber negociar, saber barganhar, talvez esse é um termo, depois a gente vai perguntar para o nosso convidado, né, se barganhar é um termo correto para se utilizar. Acho que é um bom início de bate-papo já, mas antes, é claro, a gente vai falar sobre aquelas marcas, né, aquelas empresas que tornam tudo isso aqui possível. Então a gente começa falando aí da BeMind. A BeMind já está com o Pulso há muito tempo, ajudando aí centenas de empresas com uma assessoria que vai desde a contabilidade, ou seja, eles operam a tua contabilidade, integram isso com o seu financeiro, eles executam as suas rotinas financeiras e para fechar também tem um ERP, onde eles controlam todos os dados aí para você. Então, se você quer saber mais, conversa com a BeMind pelo 49999370001 ou também pelo Instagram, @BeMindSoluções. Se você está assistindo a gente, escaneia o QR Code e conversa com a equipe da BeMind. Isso aí, investir o seu dinheiro também é negociar. Quando você compra ativos, você está negociando com o mercado, né? No momento de mais ansiedade que a gente vive no mercado financeiro, muita gente está vendendo seus ativos com preços baixos, enquanto que outras pessoas estão comprando esses ativos. Por isso, você precisa conhecer a sua estratégia e é super importante você conhecer os seus objetivos de estratégia para você poder aproveitar esse momento e fazer as ações corretas, né? Então, se você entende que algum ativo é importante para sua carteira nesse momento, é uma oportunidade de você comprar ele também com um valor aí que está depreciado e de repente compor a sua carteira para objetivo de longo prazo, né? Ou para outros objetivos que você tenha, né? Se você não tem ideia, não sabe qual é o seu objetivo, não sabe bem o que fazer, você precisa de uma assessoria. Você tem a Nipur Finance, que você pode contar com eles aí, conversa com a Nipur, que vai ter uma assessoria para traçar aí os caminhos dos teus investimentos e você não ser um mau negociador de ações e de ativos aí, né? Chama no Instagram, @NipurFinance ou no WhatsApp 49995686641. Aproveita aí também, escaneia o QR Code, fica por dentro de mais novidades aí da Nipur Finance. E também conosco aqui a AT Plus, que faz com que a gente se conecte aí com o Edilson, que a gente vai apresentar daqui a pouco. Tô queimando a largada da apresentação, mas enfim, se não fosse a internet de qualidade, a gente não conseguiria realizar várias coisas que a gente consegue fazer hoje em dia. Então, a AT Plus tem esse suporte todo para te oferecer, com fibra ótica, com várias outras soluções também para o seu negócio, mas também para sua casa. Quer saber mais? Conversa aí com a equipe da AT Plus, chama no WhatsApp 3240 0800. Ou se você está assistindo a gente aí, escaneia o QR Code, bate um papo com a AT Plus aí e traz toda essa tecnologia para dentro do seu negócio. É isso aí. Outro parceiro, a Sicredi, sempre conosco aqui. Quando você tem uma cooperativa forte, estruturada, sempre dá negócio. Leva aí as suas necessidades, as possibilidades da sua empresa. Conversa com a equipe lá que tem muita solução para pagamento, crédito, para recebimentos. E você tem tudo também com tecnologia na palma da tua mão, com o aplicativo do Sicredi. Com alguns cliques você resolve tudo ali para o seu negócio. Vale a pena ir lá conversar e entender o que você pode negociar aí para tua empresa, o que você pode agregar para o teu negócio, para tua vida pessoal, para tua vida financeira. Conta com o Sicredi, liga lá no telefone 4932899800 ou visita uma agência mais perto de você. Também tem o QR Code para você acompanhar o Sicredi aí. E hoje a gente recebe aqui um convidado muito especial que é parceiro aqui do Pulso também, né, Vini? Verdade, a gente está aqui com o Edilson de Farias aí, já esteve conosco, segunda vez que vem. Na próxima, Edilson, vai pedir musiquinha já, né? A gente sempre brinca, mas o Edilson, ele é mestre então em Ciências Navais, pós-graduado em Gestão Empresarial, especialista em negociação, mediação e arbitragem, é sócio-diretor da Edrix Empresarial e sócio também diretor do Clube de Negociadores, que inclusive o Clube de Negociadores é nosso parceiro aqui do Pulso, marca colada conosco aí com muito conteúdo também de altíssimo nível. Também é consultor e docente pesquisador nas áreas de negociação, liderança, gestão de conflitos e gestão de pessoas. E claro, um negociador profissional conosco aqui novamente. Seja bem-vindo, Edilson. Como é que você está aí? Tudo bem? Fala, Vinícius. Tudo bem? Bom dia, Malek. É um prazer estar aqui novamente. É o que você falou, né? Na terceira vez tem direito a pedir música. Edilson, olha só. A gente fala em negociar, tem uma coisa que me chama a atenção,
que é o jeito que o brasileiro às vezes entende os termos, né? Quando fala em negócios, em negociar, né? Eu já vi muita gente conversando nas rodas dizendo assim, vamos negociar, né? E o negociar para eles é pedir desconto. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre essa visão, assim, eu acho que desmistificar um pouco o termo, entender um pouco mais o que é de fato negociação, porque eu acho que não é só desconto não, né? É verdade, essa é uma das grandes batalhas que a gente tem. Eu confesso para você que foi até um desafio grande para o Clube de Negociadores, né, quando fala isso. Por quê? Porque o senso comum do brasileiro, principalmente do brasileiro, é que negociação é só quando você está comprando ou vendendo alguma coisa e envolve sempre você conseguir algum tipo de desconto. Quando, na verdade, o termo negociar é muito mais amplo, né? Eu costumo brincar que, às vezes, e isso foi um desafio nosso no início, quando a gente falava, não, vamos fazer ensinar o pessoal sobre negociação, técnicas de negociação e tudo mais. Aí eu brincava com os outros sócios, dizendo assim, às vezes eu me vejo, assim, na 25 de março com um megafone, dizendo assim, pessoal, estou ensinando a você, tenho capacidade para ensinar vocês a negociar. E o que ia acontecer? Muito pouca gente ia parar, porque as pessoas não conseguem perceber que esse é um tema que perpassa todo o nosso dia a dia. O dia inteiro a gente está negociando sem perceber. Só para você ter uma ideia da complexidade disso, só de decisões, o ser humano toma em torno de 35 mil decisões por dia. Nossa. Muitas dessas, negociações que ele faz consigo mesmo. Então, por exemplo, para estar aqui nesse evento hoje, teve que rolar aqui em casa uma pequena negociação, porque eu tenho alguns compromissos depois, então tive que postergar. E quando você pega assim, o que significa negociação, que é basicamente uma interação entre duas ou mais partes em busca de satisfazer interesses, né? Você vê que isso é muito mais amplo. Então não é só quando está comprando ou vendendo alguma coisa. Eu, quando estou acertando com a minha família para onde nós vamos viajar nas férias, isto é uma negociação. Eu tenho determinados interesses, eles têm seus interesses, e a gente vai entabular uma conversa de forma a atender os interesses da maior parte das pessoas possível. Isso pode ser feito pela mera barganha, como você falou lá no início, né, que eu usou o termo, né, que é a troca, conseguir um desconto, que é muito característico de um tipo de negociação que a gente chama de negociação distributiva. Mas você também tem outros tipos de negociação, que são as chamadas negociações integrativas, em que você tem várias questões que são tratadas e as partes fazem trocas dessas questões para conseguir atingir seus interesses. E também uma negociação criativa, em que envolve as pessoas estarem abertas para compartilhar informações, então tem que haver confiança, colocando seus interesses na mesa para que se construa uma solução que abarque todos eles. Então perceba, quando a gente fala de negociação, a gente está falando de algo muito maior do que a simples barganha, o simples conseguir um desconto, e mais, é um grande problema das pessoas, dos relacionamentos, quando não se entende que negocia-se o tempo todo. Porque mesmo dentro da sua família, com seus amigos, no seu trabalho, você está negociando boa parte do seu tempo. O problema é que você não percebe isso. Eu acho que essa coisa que você falou do relacionamento, né, é um ponto importante, porque mesmo que seja profissional, empresarial, familiar, tá existindo uma relação entre pessoas. Você falou a questão dos interesses ali, né? E essa coisa, talvez essa cultura que eu citei ali, né, na introdução da pergunta ali, de pedir desconto, às vezes até ofende, às vezes até pode pegar mal dependendo do tipo de negócio que tá fazendo. Eu vejo essa distorção, né? Que as pessoas pedem desconto acima de tudo, só pensam que negociar é isso, né? É levar uma vantagem, né? Que daí seria eu ganhar um desconto ou eu ganhar alguma outra vantagem. Eu acho que isso também vem dessa compreensão que você falou, né? Pô, tá se estabelecendo uma relação. Qual que é o objetivo dessa relação, né? Porque eu não sei, mas teve casos assim que o cliente me apertou tanto que eu já cheguei assim, eu tenho uma empresa lá que eu fiquei com a sensação assim, cara, não tá interessante pra mim. Então assim, você tá buscando um bom profissional, você quer manter uma boa relação, não é dessa forma. Não sei se é correto essa forma, Edilson, o que você pensa sobre isso? Cara, isso é muito comum mesmo, né? E eu gosto de fazer uma analogia interessante que eu ouvi uma vez num outro contexto e eu trouxe para o contexto da negociação. Imagina o seguinte, imagina que você vai a um médico, tá? Aí você entra para se consultar, aí você entra na sala do médico, aí você dá bom dia, aí o cara te dá imediatamente uma receita de alguma coisa e você sai. Como é que você vai se sentir com isso?
Então perceba, por que o médico não pode fazer isso? Porque antes de ele te prescrever alguma coisa, ele tem que estabelecer uma relação com você e conhecer qual é o seu problema, para a partir daí ele poder indicar qual o tratamento adequado. Então muitas vezes acontece isso que você falou, porque as pessoas se precipitam querendo logo chegar na solução do problema para atender o seu próprio interesse, ou seja, não procura compreender o problema como um todo. Isso é uma característica de falta de preparação, que é um dos pontos principais de qualquer negociação. É na preparação que você adquire a consciência situacional que vai te permitir compreender melhor os seus interesses, quais são os interesses da outra parte. Veja bem, a gente costuma dizer, quando se fala de negociação, que preço é a última coisa que a gente discute. Né? E aí falando especificamente sobre preço, para pegar o exemplo que você falou. Mas por que o preço é a última coisa que a gente discute? Imagina o seguinte, imagina que você entrou numa sala, essa sala tem 40 mesas e cadeiras, 39 delas perfeitamente alinhadas. Então ela está assim, são 5 fileiras, com 8 em cada uma, fazendo 40. 39 delas estão perfeitamente alinhadas. Uma está completamente desalinhada. O que chama mais atenção de você? O alinhamento das 39 ou o desalinhamento da 40ª? Ah, sem dúvida, aquele desalinhamento incomoda o pessoal, fica ansioso até, tem um pessoal do toque aí que fica nervoso. Imagine um local, uma parede branca, com um branco assim, extremamente alvo, só que tem uma manchinha preta. O que chama a nossa atenção? O quão branco é a parede, a beleza da brancura da parede, ou o ponto preto? Ah, sem dúvida. Preto, a mancha, né, seja da cor que for ali, ela vai destoar, né? Vai chamar a atenção. E por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele trabalha a partir da ideia de conformidade. Então ele tem um padrão, ele compara com a conformidade, ele tem um padrão, ele compara o dado novo com esse padrão. Se está ok, ele vai em frente. Se não está ok, ele mostra qual é a incorreção. Então esse é o nosso software normal. O que acontece? Imagina, eu vou fazer com você uma negociação para contratar a sua empresa, por exemplo. Certamente tem um monte de pontos em que os seus interesses são coincidentes com os meus. Trazendo essa mesma lógica, e o preço vai ser um dos pontos que talvez não exista essa coincidência. Certo. Trazendo essa mesma lógica da parede e das cadeiras, por onde nós tendemos a começar? Pelos pontos que nós temos afinidade, ou que seja, estamos alinhados, ou pelo ponto que nós não estamos alinhados? A pessoa fica ansiosa já quer ir direto pro ponto que está desalinhado, né? Quer arrumar aquela parte ali, né? Ou seja, ela abre mão de estabelecer a relação. Então perceba que esse é um mecanismo automático. Por isso que a negociação é algo que deve ser aprendido, um conjunto de técnicas que deve ser dominado para, como diz a minha esposa que é médica, ficar intramedular. Ou seja, você passar a agir de uma forma diferente. Não precisa muito. Quando a gente começou, assim, a gente tem alguns diferenciais, e aqui, por favor, não estou fazendo qualquer tipo de propaganda aí para a audiência da minha não, mas pode fazer. O clube a gente confia e sabe que vocês são fera. Sim, mas a ideia aqui realmente não é a propaganda. Quando a gente estava concebendo algumas coisas no clube, a gente falou que a gente se diferenciava. A gente tem alguns diferenciais em relação ao que você encontra pelo mercado, né? Um dos principais pontos é quando você vai a qualquer lugar para fazer um curso de negociação, o que o cara te apresenta? Um conjunto de técnicas de negociação. Ele te ensina a negociar, ponto, só isso. Bota lá um monte de coisas para você aprender e tudo mais, para aquilo ficar e você começar a exercitar isso no futuro. Então, o que nós decidimos? A prática mostrou, a vida mostrou para gente, que você não consegue absorver bem as técnicas, você jamais será um grande negociador se você primeiro não desenvolver determinadas habilidades, que nada tem a ver com negociação. Então, é que a gente chama de soft skills. Então, nesta composição de como nós vamos apresentar, a gente começa sempre mostrando um conjunto de soft skills. Inclusive, um dos nossos produtos se chama, é o produto de entrada da empresa, os 8 atos do comportamento. O que são esses 8 atos? São 7 soft skills e o primeiro ponto que é fundamental, que é de autoconhecimento. É um teste que você faz de uma empresa, é um teste chamado Style Matters,
que foi desenvolvido nos Estados Unidos pelo Ron Crabbe, e nós somos representantes exclusivos aqui no Brasil e também somos representantes de todos os países de língua portuguesa, que mostra como você, qual o comportamento que você tem diante do conflito. Então a gente tem esse teste em 2 fases. Ele, numa primeira fase, mostra como você se comporta numa situação de conflito onde o estresse ainda não tomou conta. E uma segunda parte é quando o estresse tomou conta. A partir daí, a pessoa é classificada em 5 perfis possíveis. Então vamos imaginar um gráfico em que na vertical, que seria o eixo Y, é a busca pelo objetivo, que a gente chama de assertividade. E no eixo horizontal é a preocupação com o relacionamento, certo? Quando você está no canto superior esquerdo, ou seja, você tem muita assertividade e pouca preocupação com o relacionamento, você tem um perfil chamado de competitivo. Quando você desce canto inferior esquerdo, você tem baixa busca pelo objetivo e baixa preocupação com o relacionamento, você tem um perfil chamado evasivo. Andando para a direita, grande preocupação com o relacionamento e baixa preocupação com o objetivo, você tem um perfil chamado de prestativo. Subindo, ou seja, alta assertividade, alta busca pelo objetivo e alta preocupação com o relacionamento, você tem a colaboração. E o meio desse quadrilátero você chama o conciliador. Então esse teste mostra, ele dá pontuação para cada um deles, e mostra aquele que você tem o maior pontuação é o teu prevalente, é aquele que você usa no automático. O que você tem menor é o chamado recessivo, é aquele que você dificilmente vai operar. Então a gente passa a dar a pessoa que faz esse teste, e esse teste é gratuito, essa primeira parte é gratuita, é só entrar no site do clubedenegociadores.com, aparece para fazer o teste. Quando você entra no clubedenegociadores.com, aparece a página inicial da empresa e dali a alguns segundos vai aparecer um pop-up com o teste de perfil, ele é gratuito. Essa primeira parte é gratuita. Então a pessoa faz, depois deixa o e-mail e recebe qual é o seu perfil e alguns comentários. E a partir dali, ela passa a receber dicas de como melhorar. Mas o grande salto que esse teste tem em relação aos demais é que ele não só identifica o que você precisa fazer, porque todos esses perfis têm coisas boas e ruins. A gente pode olhar assim e falar, o colaborativo é sempre bom. Não, o colaborativo exige muita energia. Então, você gasta muita energia. Então, por vezes, você adotar um comportamento simplesmente colaborativo vai fazer com que você tenha um desgaste muito grande com um resultado muito pequeno, o que desestimula. Por vezes, o perfil evasivo, que é aquele, poxa, não vamos discutir isso agora. Durante a criação de um projeto, você percebe que tem uma discussão que não vai levar a lugar nenhum naquele momento. Então, você simplesmente vai adotar um comportamento que é voltado para o evasivo. Então, esse teste ele não só identifica qual é o seu perfil prevalente ou recessivo, e te dá dicas para você melhorar o que aquele tem bom e resolver os problemas causados por esse tipo de perfil, mas também te ensina como navegar por todos esses estilos de acordo com a situação e a parte com que você se relaciona. Certo? Então, essa é a primeira parte. Eu falei dos 8 atos de comportamento, é para você autoconhecimento. E depois mais 7 soft skills. E que soft skills são essas? Assertividade, linguagem colaborativa, audição ativa, relacionamentos, gestão de emoções, e me faltou mais uma aqui, gestão de emoções, relacionamento, audição ativa, assertividade, linguagem colaborativa. Então são 7 soft skills que a gente ensina para as pessoas juntamente com o seu próprio perfil para que ao final ela esteja apta a, dominando essas soft skills, que são comportamentais, relacionais, ela esteja apta a aprender sobre técnicas de negociação. Perfeito. Oi, Edilson, mas quando você fala isso, me remete muito até aqueles filmes, né? Eu lembro, assim, principalmente quando era um pouco mais novo, assistia aqueles filmes de negociação e você via justamente essa maturidade do negociador, né? Ele era aquele profissional que já chegava com outra postura. Normalmente aquelas situações de filme envolviam alguma situação de sequestro, alguma situação muito difícil de resolver, e a gente via justamente isso, né? Essa maturidade de saber ceder em alguns momentos, em outros momentos a pessoa tinha que ser mais
ativa, né? Tinha que ser mais assertiva, às vezes evasiva, e como conseguia conciliar todos esses cenários. Mas algo que me transmitia muito, que está na tua fala também, é como isso fica, de certa forma, complexo e talvez, né, fica muito evidente em algumas negociações a falta de maturidade, às vezes, da outra parte, né, naquilo que a gente citou ali, né, a pessoa já quer ir direto pro preço, assim, né, aquela ansiedade de já resolver um negócio e não consegue desdobrar um relacionamento, não consegue evoluir um pouco mais e entender, né, que a negociação envolve a satisfação das partes, como tu falou, né? Não é só a dela, né? Então, se torna algo complexo, mas a gente tem que fazer isso no dia a dia. E aí, a pergunta é, né? Como que a gente consegue, de uma maneira simples, utilizar algumas ferramentas e algumas dicas, assim, que, ó, primeiro ponto, assim, ó, não é importante tu estar sempre atento a essas questões, mas eu quero deixar isso para o segundo bloco. Quero deixar o ouvinte aí, quem está assistindo, ligadinho conosco aí, que a gente vai fazer um intervalo e a gente volta no segundo bloco para falar sobre isso. Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com o Edilson de Farias, lá do Clube de Negociadores. Ele é especialista na área, tem um currículo bem extenso, a gente apresentou aí no início do programa, e o Edilson é fera no assunto. A gente estava falando no primeiro bloco sobre toda a característica emocional, sobre soft skills, e como é importante, né, Vini, você compreender o teu perfil também, para que você possa adotar posturas mais adequadas no momento da negociação. Edilson trouxe isso para a gente de uma forma muito legal, mas é importante também a gente abordar esse tópico que a gente deixou o gostinho no final do primeiro bloco ali, né? É verdade. Quais são as dicas, né, Edilson? Quais são os pontos para uma pessoa que está começando que ela não pode deixar de considerar no momento de uma negociação? Porque esse autoconhecimento que você falou, toda essa parte de soft skills, é um aprendizado que leva tempo, tem que ter um interesse da pessoa também de se dedicar um pouco a isso, e o clube, né, o Clube de Negociadores lá na plataforma tem uma série de opções também para a pessoa se desenvolver nesse sentido. Mas quais são aquelas dicas, aqueles pontos fundamentais que a pessoa precisa compreender sobre negociação para que ela não entre despreparada num negócio? Então vamos lá. Você comentou na tua pergunta sobre quando você está lidando com alguém que às vezes não está bem preparado, né? Porque isso é uma realidade. Você, quando é negociador profissional, em negociações profissionais, normalmente você está diante de um outro negociador. Mas no dia a dia, nem sempre você está diante dessas pessoas, né? Tem um autor chamado Chris Voss, ele escreveu um livro, Negocie como se sua vida dependesse disso. Ele era do FBI, né, e aí ele foi fazer um curso em Harvard, e ele chegou à conclusão que ele tinha, assim, ele obviamente obteve uma série de conhecimentos em Harvard, mas ele deixou muita coisa por lá. E a partir daí ele pegou uma metodologia que ele usava no FBI, nessas situações que você falou, de críticas com reféns, né? Então ele ensinou muitas coisas. E ele tem uma coisa que ele fala lá que é muito interessante nesse livro. Ele fala que bons negociadores, eles conseguem contornar, né, as objeções. Excelentes negociadores evitam o surgimento de objeções. Isso é feito já na fase da preparação. Uma das coisas mais difíceis no processo de negociação, quando eu falei daqueles 8 atos do comportamento, eu vou botar aqui todas elas, porque me fugiu alguma. Assertividade são as soft skills, né? Assertividade, linguagem colaborativa, questionamento, adição ativa, percepção, gestão de emoções e relacionamentos. Então perceba que a gente apresenta um combo completo da pessoa para a pessoa poder interagir com outro ser humano. Uma das coisas mais difíceis é você fazer justamente a gestão das emoções. Principalmente quando você está diante de uma pessoa que está mostrando algum sinal de desequilíbrio, que é o caso que você falou, por exemplo, em situações críticas que tomaram de refém. Uma negociação como essa, ela é uma negociação assim, muito específica, porque ela tem algumas características que diferem das demais. Elas bebem todas da mesma fonte, mas ela tem uma preocupação um pouco diferente. Primeiro que você vai estar lidando com uma pessoa com alta carga de estresse do outro lado, que pode estar sob efeito de algum tipo de psicotrópico, ou no mínimo está com uma grande descarga de adrenalina, que faz com que isso turve o raciocínio. O Goleman, o autor Daniel Goleman, ele fala no livro sobre inteligência emocional, que quando você é tomado pelas emoções,
você drena a capacidade cerebral e o prejudicado nisso é o lado cognitivo do cérebro. Então, quando você é levado somente pelo sistema límbico, você perde a capacidade de cognição. Então, numa negociação, como você falou, em situações críticas, e ela é boa porque ela mostra bem o que a gente estava falando sobre as emoções à flor da pele, uma das grandes preocupações que o negociador tem, é claro que é com a saúde das pessoas que estão lá dentro, né, elas saírem sem ferimentos e tudo mais, mas um dos grandes elementos que ele utiliza é o quê? Diminuir a carga emocional. Ele faz isso usando tempo. Para que, se ele está sob efeito de algum tipo de psicotrópico, isso seja metabolizado pelo seu organismo, para que a própria descarga de adrenalina seja processada e você comece a voltar desse outro autor, do autor que está perpetrando o crime, ele começa a voltar à sua capacidade cognitiva e você possa efetivamente negociar com ele. Ô Edilson, mas a gente pode fazer uma analogia também com as situações assim, ó, um pequeno empresário vai negociar com um grande empresário. Às vezes, né, eu já vi situações assim, já pude participar de negociações em empresas que eu estive. Pô, a pessoa que é o pequeno empresário ali tá nervoso porque ele acha que ele tem que fechar um negócio com aquela grande empresa e às vezes entra essa questão que tu falou aí, toda essa questão emocional, essa carga química, né, essa carga que realmente drena aí a capacidade da pessoa de cognição, né, de entender o que tá acontecendo ali e pode fazer um mau negócio também, né, então isso que tu falou do autoconhecimento, dessa gestão aí, não só para situações críticas, né? Eu acho que isso está acontecendo no dia a dia. E você falou das relações, né? Me vem também à cabeça aquela coisa do relacionamento, né? O cara quer muito pegar a menina lá e aí ele daqui a pouco fica nervoso e também começa a fazer concessões numa relação e a se colocar numa relação que não é o que ele queria pelo simples fato de que ele quer conquistar aquilo, né? Então acho que essa coisa do objetivo que a pessoa tem, às vezes se colocar em uma situação por uma questão emocional é muito forte, né? E às vezes o pessoal acha que é técnica de negociação, né? Ah, não, mas eu sou bom na fala, na conversa, mas não é isso, né? E tem um ponto também, deixa eu só aproveitar o gancho, que é, eu e a Lara, a gente tá assistindo uma série que é Suits, né, ou Suits, né? Suits, né, no brasileiro. Muito legal, Homem de Terno na versão brasileira aí. E lá a gente percebe, assim, Edilson, a habilidade, né, que o Harvey lá, que é o protagonista, né, um dos protagonistas ali da série tem, de negociar os seus contratos lá e as suas causas, né. Ele sempre fala que nunca perde uma causa. E aí só que a gente observa na série que em alguns momentos, para alguns tipos de negociação, eles colocam diferentes pessoas para negociar aquilo, né? Quando é uma negociação mais simples, vai uma pessoa. Quando é uma negociação onde precisa, entre aspas, né, jogar mais sujo, eles colocam lá o outro personagem que tem também, e assim por diante. Isso é verdade na vida real também, Edilson? Existe o tipo de negociador correto para cada tipo de negociação, baseado no seu perfil, ou a pessoa tem que ser negociadora boa em qualquer tipo de negociação? Vamos lá, essa é uma pergunta boa, essa é uma pergunta de milhões. O que acontece? Todos nós temos pontos fortes e debilidades, né? E uma negociação ela acontece a partir de uma interação entre pessoas. Então, esse exemplo, volta e meia eu dou nas consultorias, tudo vai depender do meio onde você vai negociar e a situação que você está vivenciando. Vamos pegar ali, por exemplo, negociação com um país de cultura árabe, por exemplo. Uhum. O papel da mulher na cultura árabe é diferente do papel da mulher na nossa sociedade. Perceba, eu não estou fazendo qualquer tipo de crítica, isso é uma realidade. Sim. Certo? O que acontece? Se o meu melhor negociador é do sexo feminino e eu vou negociar com alguém que tem uma cultura enraizada árabe, talvez a minha melhor escolha não seja colocar essa negociadora, porque ela vai encontrar obstáculos que poderiam ser contornados se eu colocasse um outro negociador que fosse mais apropriado para aquela situação. Uhum. Perceba que isso acontece. Eu estou falando das características, né? Então eu falei aqui, por exemplo, do sexo, mas isso acontece em relação a sexo, em relação à opção sexual, em relação à cor da pele. Assim, então são coisas que, quando eu falo, e eu faço sempre esse disclaimer, eu falo, gente, eu não estou defendendo que isso deve acontecer, longe de mim. Eu estou apenas dizendo que isso é o mundo real. E se eu estou preocupado em obter o melhor resultado possível, eu devo pegar a pessoa que melhor encaixa naquela situação. É como um jogo de futebol.
Não é o que o técnico faz? Ele tem os seus jogadores, mas ele, de repente, está diante de um adversário que requer um jogador ou um conjunto de jogadores com um conjunto de habilidades específicas. E ele vai fazer a troca e botar os seus melhores jogadores em campo. Isso não faz com que nós não devamos nos preparar para qualquer tipo de situação. Perfeito. Tá? Você falou uma coisa sobre a relação. Uma das coisas, quando a gente está falando de relacionamento, a gente fala dessas soft skills, né, que eu até li para vocês, e a gente não por acaso colocou elas no produto de entrada, porque ela faz parte de qualquer produto nosso. Então, você comprou um produto avançado, o seu primeiro módulo é sobre isso, 8 atos de comportamento para você seguir em frente. E aí, o que acontece? Eu me lembrei de uma coisa que aconteceu hoje, fresquinha, né? Aqui. A gente está aqui no... Ontem eu recebi um comunicado aqui no meu condomínio que houve um rompimento de uma tubulação em frente ao meu bloco. Né? Em frente aqui ao bloco onde eu moro. E por isso, a gente fizeram primeiro uma enquete. O que vocês preferem? Que a gente interrompa a água agora, isso era 4 horas da tarde, e só volte às 8 da manhã? Ou vocês preferem que a gente interrompa amanhã de 8 da manhã até o final do dia? Obviamente, as pessoas optaram pelo dia seguinte, né, para poder se preparar por isso. E aí, eu avisei a todo mundo aqui em casa, cada um ia sair para uma coisa, mas tem uma galera que daqui a pouco começa a chegar. Nós somos 4 aqui em casa. Eu, minha esposa e duas das minhas 3 filhas moram aqui. E aí eu fui de manhã cedo, como eu vinha me preparar aqui para essa entrevista, eu tenho outro compromisso depois, tive uma reunião um pouco mais cedo. A minha esposa sai daqui por volta de 6 horas da manhã, então a gente acorda sempre muito cedo. A gente subiu aqui 5h30, vamos tomar café? Eu falei, não, vou tomar café junto com você. Aí sentamos à mesa e ela virou para mim e falou, amor, aproveita, eu vou pegar agora e vou encher aqui umas vasilhas para em si, quando quem chegar em casa não ficar completamente sem água. Eu falei, não, tem até a da piscina, mas não, ok. Vamos deixar. Aí ela queria fazer aquilo agora, eu falei, Adriana, não precisa fazer isso. Você vai sair, eu vou estar em casa. Eu vou sair de casa por volta das 10. Então eu faço isso. Pode deixar que eu encho aí o que for possível. Como ela entendeu, eu encho o que for possível. Ela virou para mim e falou, não, mas você tem que pensar que vão ter outra. Não é porque você vai estar fora de casa que as pessoas podem ficar sem água. Aí, nesse momento, eu parei e falei, vamos lá. O que você entende da minha fala sobre vamos encher aquilo que for possível? Aí ela parou e falei, para mim, encher o que for possível, eu vou pegar as vasilhas que estão vazias pela casa e vou encher. Parece que a sua interpretação foi outra. E aí caiu. Então perceba como na comunicação isso é muito comum. Isso Sim. tem a ver com uma das habilidades que a gente procura desenvolver, que é a percepção, que é a capacidade de você coletar os dados que estão em volta de você e integrá-los de forma que você possa chegar a uma conclusão para tentar resolver um problema. Então, Perfeito. Esse foi o típico caso de falta de percepção. Que se eu não tivesse esse tipo de drive já colocado em mim, talvez a gente começasse uma discussão por absolutamente nada. Por nada, né? E fica imaginando isso. Daí a gente dizer que um dos grandes ativos que o negociador tem é a capacidade de fazer perguntas. Porque é ela que permite você descobrir determinadas coisas que podem parecer ocultas e até serem irem contra você naquele momento. E você compreende as razões por que aquilo está falando. Muito legal esse exemplo, eu fico imaginando, né? A gente fala muito de equipes, né? E aí você tem uma empresa com várias pessoas de perfil diferente, como é que se comunica as coisas, né? E você citou esse exemplo, eu tenho um exemplo lá na empresa que muitas vezes eu abordava algumas coisas lá como pendência. E eu dizia para determinados membros da equipe lá, dizia, tem uma pendência que ia ser resolvida. Eles não gostavam. Diziam, mas não é pendência, porque eles entendiam que eles não deixaram de fazer, que eles não estão descomprometidos com aquilo, né? Que eles estão comprometidos. Daí a gente foi mudando a linguagem, entendendo assim, vamos completar aquele trabalho, né? Usando outros termos para falar sobre a mesma coisa, porque daí não ativava neles um ponto ali, um gatilho às vezes, né? Porque eles não queriam ser... A pendência taxava eles de que eles não estavam envolvidos. Deixaram atrasar, né? Que eles deixaram atrasar. E não era isso, era uma coisa
coisa que tinha acontecido, que tinha que resolver, tá tudo bem, aconteceu, mas vamos resolver esse negócio, né? E aí a gente focou mais na solução também do problema. E aí você falou nisso, né? A clareza do objetivo da negociação. E isso para a relação é super importante, porque talvez na relação de casal, naquele momento ali você priorizou o bem-estar, né? Não ter a razão, né? As pessoas às vezes querem ter razão, querem ganhar, né, Vini? Eu acho que tem muito isso também, né? Eu quero ganhar a negociação, né? Elas acham que vencer a negociação é ela se sobrepor ao outro. Eu acho né? que é uma boa pergunta, né? Edilson, na tua opinião, o que é vencer uma negociação? No sentido, deixa eu só contextualizar um pouquinho para você me responder. Você pega, né, você citou, pessoas muito bem preparadas, né, participam do clube de negociadores, têm essa habilidade e elas vão para uma mesa ou no dia a dia, enfim, né, em todos os seus papéis, elas estão negociando. Como que essa pessoa ela não vai, digamos assim, existe o interesse dela, mas existe o que é o melhor negócio a se fazer. E às vezes o seu interesse não é o melhor negócio a se fazer. Como entender o momento certo de você talvez desistir ou abrir mão de alguma coisa? Como que você enxerga essa maturidade do negociador de entender a melhor decisão a ser tomada? Boa. Assim, eu lembro de uma... Quando eu era criança, né? Tinha uma novela que ela tinha uma musiquinha no fundo que falava 10 entre 10 brasileiros preferem feijão puro com pão, com arroz, com farinha. Não sei se vocês são mais jovens, você não deve lembrar disso, mas era uma música. Gostei da música. música. Que eu acho que vai lembrar, não? Não lembro. Tá me faltando aqui o nome, mas eram as meninas que cantavam. Tá? E por que eu tô falando isso? Porque 10 entre 10 entrevistas me perguntam o que se considera vencer uma negociação. Olha só. Legal. Pois é. É a pergunta. Normalmente eu boto isso aqui. Qual é o momento? Não é quando, não é se vai. É qual o momento que ela vai ser. Boa. Então é o seguinte: assim, a gente tem a tendência natural de olhar tudo como competição. Então você joga um jogo de futebol e você pergunta quem venceu? Ou venceu A ou venceu B. Certo? Uhum. Na negociação, a tendência das pessoas é olhar da mesma forma. Só que, quando você olha a visão mais moderna de negociação, ela envolve pessoas que estão interagindo, cada um com seus interesses e buscam atender esses interesses. Esses interesses nem sempre são contrapostos, ou seja, eu atender o meu interesse não implica você não atender o seu. Perfeito. Então, o conceito de vencer uma negociação, ele está associado ao atendimento dos seus interesses. Uma vez que você conseguiu cumprir todos os seus interesses, você pode considerar que você atingiu o que você queria e aí você venceu a negociação, porque você conseguiu resolver aquilo que você queria. O que não implica que o outro lado também não saiu vencedor. Então, é a negociação que a gente fala que as duas partes saem ganhando. Tá? Então, ela não implica. Tem determinados tipos de negociação, que são as negociações distributivas, que essas sim, você tem ali a briga. Imagina o seguinte, vamos fazer aqui uma simulação. Eu tenho essa caneta aqui, aí eu produzo essa caneta aqui por exemplo, R$10. Ou seja, eu não posso vender ela por menos de R$10, porque se eu vender por menos de R$10, eu não produzo a próxima. O Malek saiu de casa para comprar uma caneta. E ele pegou e botou R$50 no seu bolso. Tá? Ele não pode gastar mais de R$50. Ele não quer usar mais nenhum recurso. Então, o máximo que ele está disposto a pagar por uma caneta é R$50. Certo? Então, perceba que o preço que eu vou anunciar essa caneta tem a única relação que ele guarda com o preço que eu levei para produzir essa caneta, que ele tem que ser superior. Então, eu anuncio, por exemplo, a R$20. O Malek, não é porque ele botou R$50 que ele vai chegar oferecendo R$50. Então, ele vai fazer uma oferta que seja abaixo dos R$50. Então, perceba, o que a gente consegue olhar? Numa negociação como essa, a gente pode garantir que se o negócio entre eu e Malek aconteceu, ele aconteceu no espaço compreendido entre os 10, que é o meu valor mínimo que eu posso vender, e os 50, que é o valor máximo que o Malek pode pagar. Beleza? Beleza. Esses são chamados os valores limites de cada uma das partes. Então, o espaço compreendido entre 10 e 50 é chamado de excedente. O que isso quer dizer? O excedente é 40. A briga numa negociação como essa é para ver com quem fica com a maior parte do excedente. Então, se eu conseguir vender por 50, eu me apossei dos 40 de excedente, que entre 10 e 50 tem 40. Eu fiquei com 40, logo eu venci essa negociação.
Se o Malek conseguiu comprar por 10, ele se apossou dos 40, logo ele venceu essa negociação. Mas qualquer resultado, se essa negociação acontecer, não acontecerá abaixo de 10 nem acima de 50. Certo? Perfeito. E esse espaço a gente chama de zona de possível acordo. Qual é o problema? Que o Malek não sabe quanto eu levei para produzir e nem eu sei quanto o Malek botou no bolso. Então esse é o jogo da negociação. Como é que eu consigo estimar tudo isso? No meu processo de preparação. Então, no meu processo de preparação, eu vou estimar qual o valor máximo que o Malek está disposto a pagar, e neste tipo de negociação que a gente chama de distributiva, eu vou fazer o meu lance inicial o mais próximo possível do limite do Malek, para garantir que a minha abertura garanta que eu fique com a maior parte desse excedente. Quando a gente faz isso, a gente cria um efeito chamado de ancoragem, que tem uma série de estudos que mostram que quando você tem poucas referências no negócio, todos os lances subsequentes estarão em torno desse valor. Então a ideia da âncora é do navio. Quando você joga a âncora do navio, ele vai agarrar lá no fundo, certo? E o navio vai ficar orbitando em torno dessa âncora, pela amarra que ele está preso. Então, você dá um lance inicial e os lances posteriores ficarão em torno disso. Isso é uma tática chamada de ancoragem. Entendeu? Você vê, Edilson, muito legal esse exemplo, porque a gente vê que isso funciona bem, é o caso da caneta, né, que é um produto ali, né, onde esse excedente ele é mais possível de se conhecer, até porque existem outras referências de mercado, outras canetas no mercado, as pessoas conhecem o preço, o valor dessas coisas, mas tem outros negócios que isso fica subjetivo, em prestação de serviços, em propriedade intelectual, em outros ativos também que vão ser trabalhados em outros negócios. E aí fica um bate-papo já, nós vamos deixar aqui engatilhado para um próximo programa, a gente adentrar um pouco nesse âmbito também, que eu acho que é legal a gente comentar sobre isso, de repente trazer alguns exemplos de negociação, até porque no clube vocês têm casos aí de grandes negociações que podem, né, sem referenciar, que podem ser exemplificados aqui, né, sem que comprometa nenhuma parte, mas acho que é legal a gente trazer alguns cases, alguns exemplos também que são legais, algumas histórias, e infelizmente nós vamos ter que encerrar, porque a gente tem o horário, né, aqui do programa do rádio também para transmissão aqui, a gente quer cumprir isso, mas foi muito legal o bate-papo, Edilson, foi muito enriquecedor, e acho que fica uma deixa aí também, uma dica para quem está interessado no assunto, buscar mais lá no Clube de Negociadores, uma plataforma muito legal, clubedenegociadores.com, tem acesso lá, Edilson, a um monte de cursos, né, é uma plataforma gamificada, é muito legal. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Quero sim, eu queria só duas coisinhas antes da gente fazer esse encerramento. O primeiro é principalmente para empreendedores, né? O assunto negociação é tão relevante que se vocês pegarem, por exemplo, uma pessoa como o Thales Gomes, que foi fundador da EasyTax, ele hoje, o chairman do G4 Educação, ele foi fundador da EasyTax, que era disruptivo à época, ele veio ali mais ou menos na mesma época que o Uber, ele se expandiu para 35 países em 18 meses. Ele criou da cabeça dele, junto com um parceiro, mas criou da cabeça dele a EasyTax. No final, justamente por não conhecer sobre negociação, ele, que foi o criador, saiu só com 4% da empresa. Olha só. Então, isso é uma coisa... Pois é, isso é uma coisa importantíssima nos dias atuais. Empreendedores precisam aprender a fazer isso. De startup, então, são extremamente diluídos nas rodadas de investimentos, justamente por não conhecerem sobre negociação. A gente vê isso direto naquele Shark Tank. As propostas que são feitas e tudo mais, e como não conhecem sobre nada, não se preparam adequadamente, acabam fazendo negócios que são muito prejudiciais. Verdade. Você me perguntou sobre o clube. Realmente, o clube... o Clube de Negociadores é uma startup da área de educação, né? Então, o que a gente tem ali? No início a gente falava muito sobre negociação, e hoje em dia a gente fala sobre resolver problemas. Então, o mote do clube é Clube de Negociadores, formamos pessoas para resolver problemas, nas diversas áreas. A negociação é uma dessas áreas, certo? É uma plataforma muito completa, a gente oferece... muito mais do que conteúdo, a gente oferece uma network de altíssima qualidade, a gente oferece um ambiente completamente gamificado, temos inúmeros produtos, e eu tinha conversado com o Malek, em respeito aqui, né, justamente pela nossa parceria, e aí para alcançar o maior número possível
de empreendedores que necessitam desse tipo de informação, o Clube de Negociadores está oferecendo um cupom de desconto de 10% em qualquer produto da sua plataforma. Aí. Então, não sei se você teria para projetar. Vamos projetar aí para você que está assistindo, vai pegar o cupom de desconto aí, fica ligadinho aqui no vídeo, vai ter então. Link, QR Code e o código do cupom ali que o Edilson passou pra gente. Tem um código, né, Edilson? Ali Isso. Uma sequência. Quem quiser anotar, números, né? Quer falar? Porque o número é complexo, mas vamos lá. Pode falar. A de alfa, okay. 46, X, ZZ, 10. Você vai usar isso lá no clubedenegociadores.com e inserir esse código. Isso. Quando ele quiser fazer a compra, quando ele entrar na página do Clube de Negociadores, ele vai ver que tem 3 jornadas possíveis ali. Quando ele entrar em qualquer daquelas jornadas e resolver comprar a jornada, no canto superior, bem abaixo do valor, vai aparecer um local para cupom de desconto. Ele vai inserir esse cupom A46 XZZ10 e automaticamente, quando ele atualizar, ele vai estar com 10% de desconto. É uma muito colaboração, legal. Porque a gente entende que a sociedade efetivamente precisa disso, não só para fazer melhores negócios, porque fazendo melhores negócios, empresas têm uma rentabilidade melhor, podem contratar mais gente, pessoas que aprendem sobre isso, eles começam a se relacionar melhor, os ambientes de trabalho ficam melhores, as pessoas se relacionam melhor e os resultados são superiores. Então é um ganha-ganha dentro da mais completa ideia de não tem vencedores, nem vencidos. Todos muito legal. Edilson, muito obrigado pela participação, parabéns ao clube aí por esse conteúdo, por estar também aí com esse propósito legal de melhorar. E também por proporcionar essa oportunidade, né, desse desconto aqui para nossa audiência, né? A gente fica bem grato aí também. Se você está no rádio ou podcast e não captou direitinho ali a mensagem, não conseguiu anotar ali, se você não quiser voltar para ouvir, tem também nas redes sociais, a gente vai publicar, vai no YouTube, busca ali que você vai encontrar o código, não perde essa oportunidade de aprender mais, de você evoluir nesse campo das negociações, pode mudar muito a tua vida aí, os teus negócios, teus relacionamentos. Edilson, muito obrigado, manda um abraço para toda a turma do clube lá também, a Janaína, todo o pessoal lá, muito legal a gente tá com vocês aí, a gente agradece e agradece também aos apoiadores do programa, o Orion Parque Tecnológico, tá aí as startups que tem que ficar ligado em negociação, verdade. Wind Digital, claro, o Clube de Negociadores conosco e segue o pulso nas redes sociais e, claro, assiste também esse episódio no YouTube e nas demais plataformas. É isso aí, galera. Valeu. Até semana que vem. Edilson, um abraço. Já vamos marcar o próximo pulso aí junto contigo pra gente falar sobre os temas que o Marek falou. A gente se vê aí nas redes sociais também. E já chego pedindo música. Um grande abraço. Chega pedindo. Valeu, começamos com música. Valeu. Grande prazer estar com vocês. Abraço. Segue o pulso. Valeu.